de volta, BZK. Estou chegando agora com as notícias da região aqui no Band Cidade. Hoje é segunda-feira, 17 de julho. Semana começando com tempo firme aqui na região. Então bora ver como é que tá o dia nesse momento em São José dos Campos. Ao vivo, direto da nossa câmera do Complexo Colinas Shopping. Você vê a região oeste da cidade. Faz sol e a temperatura é de 19 graus. Seja muito bem-vindo. O jornal segue no ar até a 1h da tarde. Foram sepultadas nessa manhã no cemitério municipal de Pindamonhangaba as 3 pessoas que morreram em um acidente na madrugada desse domingo. O carro em que elas estavam caiu em um rio no bairro Tetequera. Cleiton Magalhães, a companheira dele, Vivian Cavalcante, de 27 anos, e o Wesley dos Santos Silva, de 28, morreram após o carro que eles estavam cair neste rio no Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 4 da manhã deste domingo. Uma 4ª pessoa também estava no veículo. Ela foi a única sobrevivente do acidente. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro de Pindamonhangaba. Quando as equipes chegaram, localizaram o carro dentro do rio. O bairro fica na zona rural da cidade e a estrada é de terra. O seu Rubens mora a poucos metros do local do acidente, mas não viu o socorro das vítimas. Acordei cedo, eu vi o carro da polícia ali só. Mas o rapaz veio falar para mim que tinha... O rapaz estava morto dentro do carro, né? Que um salvaram, depois ele tirou 3, era 4, né? Por nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba lamentou a morte de Wesley dos Santos, que era funcionário da Gerdau há 6 anos. A Polícia Civil de São José dos Campos confirmou 2 mortes na madrugada de hoje. Em uma delas, um homem foi morto a pedradas no Jardim Ismênia, zona leste da cidade. O outro caso aconteceu na Pousada do Vale e a vítima foi baleada. Para mais detalhes, continue ligado na nossa programação. Tem o Vale Urgente a partir das 4 da tarde. E um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão com materiais recicláveis no bairro Parque Aeroporto, em Taubaté. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h30 da manhã. O fogo tomou conta do local rapidamente e o telhado, feito de metal, desabou. A corporação conseguiu controlar o incêndio, mas o fogo ainda não foi totalmente extinto. A área total queimada e as causas do incêndio não foram informadas. Em Taubaté, o prefeito José Saldi nomeou Ricardo Vilhena como secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo da cidade. Ele estava como interino desde quarta-feira passada, quando Alexandre Ferri pediu exoneração para trabalhar na iniciativa privada. Em julho, a prefeitura também teve movimentações nos comandos das pastas de Justiça, Finanças e Mobilidade Urbana. Depois de dizer que não adotaria a suspensão de contratos de trabalhadores esse ano, a Volkswagen voltou atrás e anunciou um layoff para 800 trabalhadores de Taubaté. A repórter Caroline Correia tem os detalhes para a gente ao vivo sobre esse assunto. Oi, Carol, esse layoff começa a partir de quando? Boa tarde. A partir de 1º de agosto, Carol, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Como você disse, vai afetar 800 trabalhadores. De acordo com a Volks, a suspensão dos contratos será feita para adequar o volume de produção ao mercado. O anúncio da montadora foi protocolado junto ao Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Taubaté na tarde de sexta-feira, dia 14. E aí, depois disso, o sindicato fez uma assembleia. E o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos destacou que a taxa de juros, a Selic, continua em 13%, o que inviabiliza a venda de carros. E só para a gente relembrar, né, Carol, neste ano a Volks já tinha anunciado um layoff, que havia protocolado esse pedido de layoff. Inicialmente a medida iria ser aplicada em junho, depois foi adiada para julho, diante daquele plano do governo federal para baratear os carros populares. Diante desse plano, a Volks disse então que não iria fazer nenhum tipo de layoff nesse ano, mas acabou
voltando atrás. A Vox conta com cerca de 3.100 funcionários e atualmente produz o Polo Tracker, novo carro de entrada da montadora. O acordo coletivo também estabelece a produção de um novo SUV para a partir de 2025. Eles têm um contrato junto com o Sindicato dos Metalúrgicos que garante o emprego dos trabalhadores até 2025, Carol, onde vai começar a produção de um novo carro SUV aqui na montadora. Então a gente segue acompanhando, né, os desdobramentos desse layoff e como isso vai impactar também os trabalhadores. Perfeito, Carol. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Segunda-feira, você já sabe, né? O dia de falar de emprego aqui no Band Cidade. A gente separou algumas cidades para mostrar as vagas que estão sendo oferecidas aqui na nossa região, então vem aqui comigo para a gente dar uma olhadinha na nossa tela. A gente começa agora falando sobre as vagas que estão sendo oferecidas no pátio de Campos do Jordão. São 4 oportunidades para camareira de hotel, 2 vagas para ajudante de cozinha, 1 vaga para porteiro e 1 vaga para recepcionista de hotel. Tem outras oportunidades sendo anunciadas nessa segunda-feira. Só para ressaltar, a gente separou algumas delas para você. Em Campos do Jordão, o pátio fica na rua Manuel Pereira Alves, na Vila Abernécia. Vamos ver onde mais tem vaga aqui na nossa região. Parte de Caraguatatuba está anunciando nessa segunda-feira 7 vagas para pedreiro, 2 para padeiro e confeiteiro, 2 também para pizzaiolo, auxiliar financeiro e também auxiliar de logística. Em Caraguá, o pátio fica na rua Taubaté, número 520, no bairro Sumaré. Onde mais tem vaga aqui na nossa região, a gente também separou as vagas que estão sendo anunciadas no pátio de Jacareí nessa segunda-feira. Olha só, 2 oportunidades para porteiro, pedreiro, zelador e também para mecânico automotivo. Em Jacareí, o pátio funciona na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. A Prefeitura de São José dos Campos prorrogou as inscrições para o concurso público de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. Esse é um dos destaques do portal bandvale.com de hoje. Agora, as inscrições vão até o dia 3 de agosto, às 4 da tarde, e para concorrer é preciso ter o ensino médio completo. Também foi reaberto o período para isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 67,90. A solicitação pode ser feita até às 4 da tarde de hoje. Para mais informações sobre essa e outras notícias atualizadas, é só acessar lá o portal bandvale.com. Uma ferramenta que torna a causa ambiental mais atrativa para os jovens. É assim que o jogo da regeneração, desenvolvido em São José dos Campos, deve inovar e fortalecer a pauta entre adolescentes, além de empreendedores e educadores. O projeto faz parte do Rio Vivo, uma parceria do Instituto Regeneração Global, e o Grupo Bandvale. E se aprender fosse mais divertido? E se temas importantes fossem ensinados brincando? Esse é o objetivo do Jogo da Regeneração, uma ferramenta pedagógica inovadora desenvolvida pelo Instituto Regeneração Global. É uma ferramenta pedagógica interativa para ensinar as pessoas de uma maneira lúdica sobre sustentabilidade, resolução de problema, colaboração, trazendo e aproximando esses temas que hoje estão em alta, né, no dia a dia das pessoas de uma maneira interativa por meio de um jogo, né? A ideia de usar jogos como método de educação não é algo novo, mas hoje em dia as possibilidades são mais variadas. Gamificação é o termo usado para designar esse tipo de processo educacional. Tudo hoje precisa de engajamento, né? A tecnologia está tirando muita atenção das pessoas. E o jogo do Instituto Regeneração Global, que é um jogo de tabuleiro, ele gera engajamento e motivação no contexto da aprendizagem. Então, além de você estar aprendendo conhecimentos, trabalhando em equipe, você está desenvolvendo competências. O jogo foi apresentado durante um evento no bairro Urbanova, em São José dos Campos. A ideia do jogo foi discutida, assim como a evolução dos métodos de aprendizado. O evento foi direcionado a empreendedores, educadores, estudantes, profissionais de empresas e todos os interessados em sustentabilidade, gamificação, colaboração e inovação. Várias etapas da evolução da educação.
Eu particularmente eu vejo como é que o ser humano aprende, como é que a criança aprende. Ela aprende brincando, aprende muito mais do que eu chegar no convencional, colocar todo mundo sentadinho, um atrás do outro. Com novas exigências educacionais, nascem novas ferramentas. Com tantos estímulos disputando a atenção dos alunos, um jogo criativo com um tema relevante para o mundo pode ser uma das soluções. O grande lance é exatamente a gente fazer com que os alunos estejam mais engajados na aula, porque eles voltaram muito diferentes da pandemia, né? São alunos diferentes, são nativos digitais e voltaram mais dispersos. Então a gamificação vem proporcionar esse maior engajamento. O projeto Rio Vivo é uma parceria entre o Instituto Regeneração Global e o grupo Band Vale. O jogo da regeneração entra também como uma ferramenta nesse projeto. Como o projeto Rio Vivo, que estamos com a Band, leva essa capacitação, essa sensibilização das pessoas, essa ferramenta será utilizada para capacitar comunidades, estudantes, alunos, professores sobre a importância dessas temáticas todas para a conservação dos nossos rios. Muito importante mesmo, né? Band Cidade faz agora a primeira pausa e a seguir você confere os detalhes da Jacareí Expo Agro, evento que é considerado o maior rodeio da região. É já, não saia daí. Agora imagens ao vivo para você da movimentação nessa segunda-feira por lá. Agora 12h41. De volta com Band Cidade para falar sobre como fica o tempo hoje e também nos próximos dias. De olho então aqui na tela, a gente começa com São José dos Campos. Hoje a máxima não deve ultrapassar os 25 graus e não tem previsão de chuva. Em Guaratinguetá, um pouquinho mais calor nessa segunda-feira, a máxima alcança os 26 graus, também não deve chover na cidade. Em Areias, máxima de 25, também sol entre nuvens. Temos mais cidades aí para mostrar para você sobre como é que fica o tempo nessa segunda-feira. Máxima de 24 em São Bento do Sapucaí e por lá tem sim uma possibilidade pequena de chuva fraca nessa tarde. Em São Luís do Paraitinga é a mesma situação, mas os termômetros marcam um pouquinho mais alta a temperatura, né? Máxima hoje 25 graus. Em São Sebastião, no litoral norte, acabou passando, aí eu não consegui ver a informação de São Sebastião. Se eu não me engano, a máxima hoje por lá é de 25 graus. Me perdoem, viu, gente? Mas é que não deu tempo de eu ver a informação. Bora então para Taubaté, a gente tem aqui as informações mais detalhadas sobre como é que fica o tempo hoje e também nos próximos dias. Hoje não tem previsão de chuva em Taubaté, a máxima chega aos 26 graus, esquenta um pouco à tarde, né? E nos próximos dias também não tem previsão de chuva para Taubaté. As mínimas, vocês podem observar, elas vão aumentando aí nos próximos dias. Chegam aí a 15 graus na quarta-feira e 14 graus mínima na quinta-feira. Tá aí então a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias. A programação do evento, que é considerado o maior rodeio da região, continua. A Jacareí Expo Agro é muito visitada por causa dos shows musicais à noite, mas também durante o dia tem muita opção bacana por lá. Vamos falar então com a repórter Fernanda Belo, que tem mais detalhes sobre isso, né, Fer? Conta para nós como é que tá a movimentação por aí, o que tem de bom aí nessa segunda-feira. Boa tarde. Muita comida, viu, Carol? Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Como você disse, além dos shows, a gente tem essas outras programações. Hoje a entrada é gratuita, então o pessoal pode vir aqui com a família prestigiar e aproveitar as comidas, doces, salgados. Vou pedir para a Dona Inês Araújo mostrar para vocês. Olha só essa mesa que a gente preparou aqui, que a gente recebeu, né? Na verdade, olha, tem costela, picanha com mandioca, ali do lado é um feijãozinho tropeiro. O pessoal já está chegando aí para poder almoçar aqui na Jacareí Expo Agro, que tem a Band como parceiro, inclusive tem um stand da Nativa aqui. Eu vou conversar primeiro então aqui com o Luiz, que é o proprietário aqui dessa barraca, né, dessas delícias que estão aqui, que preparou pra gente também. Conta pra gente então, Luiz, o que o pessoal mais gosta e mais pede? Boa tarde, primeiro, né? As porções nós temos são variadas, de costela, pernil, calabresa, picanha. E temos uma variedade de lanches grande, pratos executivos, então o pessoal pede diversificado, né?
Uns gostam de almoçar, outros gostam de beliscar. Então, Costela no chão. a costela no chão é a mais tradicional, é a mais recomendada que a gente fala pro pessoal, tá? Tá certo, então. Então, muitas opções para o pessoal saborear por aqui, né? A variedade é grande, pode vir com certeza que vocês vão gostar. Ó, o Luiz já participa há anos aqui da exposição e, Carol, vou aproveitar então que ele nos recebeu super bem aqui, preparou esse prato aqui pra gente. Vou terminar então esse ao vivo, já montando aqui o meu pratinho, mas antes, é claro, vocês acompanham agora a reportagem da repórter Carol Correia, que esteve aqui durante o final de semana e mostrou um pouquinho da movimentação da Fazendinha, que é outro espaço aqui que o pessoal pode aproveitar. Olha só. Um celeiro adaptado no meio da Jacareí Expo Agro. Por aqui, vários animais da roça. Cabras, coelhos, bezerros, pôneis e até búfalos. Apesar de ser chamada de mini fazenda, aqui ficam expostos touros que pesam mais de 1 tonelada. Animais que chamam não só a atenção das crianças, mas dos adultos também. Impressiona pelo tamanho, né? E é um boi muito bonito, né? Só o chifre dele aqui já dá um certo medo, né? As criançadas aproveitam, a gente que vive na cidade atualmente não tem contato com esses animais. Tem que ter coragem para montar nesses bois, mas isso não faltou por aqui. Esses gêmeos ficaram encantados com o Diamante, um animal de quase 1 tonelada. Eu não fiquei com medo não, ele é mansinho. Ele é fofinho e manso também. Teve mais dupla de gêmeos encarando o Diamante. Como é que foi essa experiência de passar a mão nesse boi grandão? Mansinho. Mansinho? E o que você achou, Miguel? Legal. Essas vacas são da espécie Wagyu. Elas produzem a carne mais cara do mundo justamente pela genética. Dependendo do corte, o quilo pode ultrapassar os R$700. Esses animais possuem uma gordura integrada na carne, diferente das encontradas nos supermercados. Ele se torna mais caro pela maciez da carne, pelo sabor, porque o marmoreio é muito grande. Então a gordura entrelaça no meio da carne, daí fica macia, dá um prazer maior para quem está consumindo. E para criar um animal desse não tem muito segredo não. É um boi normal, come capim, come silagem de milho, é um boi... Toma água, não tem nada, é aquele mito que o boi Wagyu toma cerveja, recebe massagem, isso aí é tudo místico, não existe isso, é um boi normal. É que a genética dele é voltada para isso, para a maciez da carne. Tanto que ele não é um boi tão grande, ele não tem tanta carne, digamos assim, só que é um boi menor, só que é uma excelente carne. O Fábio é um dos criadores da raça em Jacareí. A empresa tem crescido bastante. Nossa região favorece muito isso, não é um lugar muito quente. Ele não pode passar estresse térmico, né? Mas aqui é tranquilo, a gente consegue cuidar com uma diária acessível, não é uma loucura. Porque o nosso intuito é popularizar o consumo de Wagyu. É tirar isso daquela classe AB e deixar que também todo mundo consiga provar num preço acessível. Põe Cidade Primeira Edição faz uma segunda pausa agora e no próximo bloco a gente te mostra detalhes da programação cultural e gastronômica de Santo Antônio do Pinhal, uma opção de lazer no alto da Serra da Mantiqueira nesse mês de julho. Até já! Põe Cidade está de volta e vamos direto conferir as mensagens do nosso WhatsApp, o 997168021. O número está aparecendo aí na sua tela, já aproveita para anotar na agenda do seu celular. Você pode mandar seu recado, uma sugestão de pauta e também uma reclamação do seu bairro, da sua rua. E não esqueça de mandar o seu nome e também a cidade de onde você está falando. Vamos então para a primeira mensagem do dia, é da Concide Ubatuba. Olá, não perca o programa, um jornal maravilhoso. Obrigada, viu, pelo seu carinho e pela sua audiência, Conci. Um abração e um beijo para você, viu? Quem mais mandou mensagem agora é a vez da Ivone, de Caçapava. Uma reclamação, olha só. Pagamos até luz da rua, mas o que precisamos é rede de esgoto. É na rua Doutor José Reis Filho, em Caçapava. Ninguém merece. Nos ajude, por favor. Ela mandou uma imagem sobre a situação por lá no bairro? Não mandou, gente, perdão. Olha só, Ivone, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Caçapava para falar sobre a falta da rede de esgoto
na rua que você citou, né? A rua Doutor José Reis Filho. A prefeitura informou que está verificando o caso e deve dar um retorno em breve. Aí a gente volta a falar do caso aqui no Band Cidade, tá bom? Muito obrigada pela sua participação também. Agora é a vez do Anderson, de São José dos Campos. Olá, sou do bairro Jardim Ismênia e toda a família está ligada no Band Cidade. Abraços a todos. Que bom saber, Anderson, que você e toda a sua família também assistem aí o Band Cidade. Ficamos muito felizes com essa audiência e também com o carinho de vocês. Muito obrigada, continuem nos acompanhando e sabe, né, que pode contar sempre com a gente. Se tiver alguma reclamação aí do seu bairro, da sua cidade, da sua rua, manda para cá, não esqueça de dizer o seu nome, né, bem certinho, com as informações. Se tiver uma foto, se tiver um vídeo, melhor ainda, que a gente corre atrás dos responsáveis para trazer aqui uma resposta para você. Muito obrigada aí pela sua participação e também de todo mundo que esteve com a gente hoje aqui nas mensagens do nosso WhatsApp. Santo Antônio do Pinhal está com uma programação cultural e gastronômica extensa até o fim desse mês. Os visitantes podem curtir o Festival de Música Erudita, a Feirarte, a Feira de Orquídeas e também o primeiro Festival de Caldos e Massas. A movimentação fortalece o turismo na cidade, estimulando a economia. A Feirarte reúne expositores de vários segmentos, tanto de Santo Antônio do Pinhal como de cidades vizinhas. O clima é gostoso. Ambiente gostoso, a feira está sendo um sucesso, todo mundo vendendo bastante, isso aqui é importante. E fazendo bastante network, mesmo que a gente não comercialize aqui no momento, a gente sempre está trocando dados, telefone, contatos. Até o fim do mês de julho, a cidade realiza eventos para atrair o público e movimentar a economia. Aproximadamente, a gente tem uma estimativa de 50 mil turistas até o final de julho, até o final da temporada. Ao longo das semanas, a gente tem a média aí de 10 mil pessoas, né, que visitam a cidade, sejam aquelas que vêm e se hospedam, né, e que já tem, a rede hoteleira já tem 90% de ocupação. Ao lado da feira de artesanato, o público pode aproveitar a gastronomia da cidade no Festival de Caldos e Massas. É comida deliciosa que não acaba mais. Tá bem legal. À noite, então, bomba. Nós temos lasanha, caldos, empadas, bolo de pinhão, quentão, vinho quente, muita variedade. Pessoal, venham para cá. Santo Antônio do Pinhal realiza o primeiro Festival de Música Erudita. Até o fim do mês, mais de 10 apresentações vão acontecer neste palco aqui. Está sendo muito gratificante, muito emocionante, pois a recepção do público e dos grupos está sendo extraordinária. Assim, uma experiência única. Nós estamos tendo concertos, concurso de cordas, concurso de música de câmara. As apresentações são de graça e acontecem no palco do Centro Educacional Integrado no centro da cidade. Temporada de inverno, né, que é esse carro-chefe de Santo Antônio do Pinhal, vem com 3 eventos, né, 3 iniciativas aqui que agregam o valor turístico da cidade. É um festival gastronômico, o Festival de Caldos e Massas, que acontece aqui no recinto ao lado. Acontece aqui onde a gente se encontra, na quadra Noé Alves Pereira, a Feirarte e a Festa da Orquídea. O Festival de Música Erudita é um festival que é a parte cultural, né, da temporada de inverno, onde a gente tem as apresentações de 20 orquestras, e essas 20 orquestras, 10 já se apresentaram na primeira quinzena, e agora outras 10 se apresentam, são orquestras aí de várias regiões, tanto do Vale do Paraíba como também de São Paulo. Esse foi o Band Cidade de hoje, uma ótima semana para você. Nos encontramos de novo amanhã, depois dos Donos da Bola. Fique agora com o Falando Nisso, hoje com Águida Queiroz.